segunda parte do vídeo. Irmãos, eu era uma pessoa terrível, né? Eu não conhecia o amor porque eu não sabia o que era o amor. Eu era uma pessoa muito humilhada, eu era uma menina desprezada, eu achava que através do meu corpo, através da minha beleza, eu conquistava tudo. Eu era uma menina muito, como é que se diz? No meu olhar havia muita tristeza e profunda, no qual me despertava, né, que Satanás ele não me amava, ou que Satanás botava na minha cabeça que eu não era feliz e que ninguém me amava. O diabo me usava para destruir lares, o diabo me usava para destruir famílias. Esse é o propósito de Satanás. E eu lembro que por eu ser uma criança amaldiçoada desde nova, que meu pai fazia questão de me lembrar todos os dias dessa trajetória. Eu cresci sozinha, tive que ir muito nova, com 10 anos eu já fui para casa de famílias trabalhar, né? E eu era humilhada, onde nesses lares eu era forçada a dormir praticamente com os cachorros. Eu acordava de manhã, eu ia limpar fezes de cachorro com 10 anos. Na minha mente, eu saí para dar uma vida melhor para minha mãe, para ajudar os meus irmãos pequenos que eu ainda tinha, mas eu era muito humilhada. Lembro que eu fui abusada, né? Já passei por abusos sexuais, onde tinha uma pessoa que da família da minha mãe, né? Que essa pessoa abusava de mim, né? E desde pequena, mas eu não tinha noção do que aquilo poderia ser. Eu com 8, 9 anos de idade, eu era abusada lentamente por essa pessoa. Então eu tive medo de homens, eu achava que todos os homens que fossem se aproximar de mim iriam fazer aquilo também que eu já sofri. Mas por meu pai ser um homem que ele não, praticamente não mostrava amor por mim, muito menos um apoio, mas se ele soubesse que estava acontecendo isso na minha vida, ele iria matar essa pessoa com quem abusou de mim. E eu ficava calada, eu com medo, né, de perder, porque a gente passava muita fome na infância. Eu com medo dessa pessoa que me abusava de mim não me ajudasse, e essa pessoa ela não ajudasse mais a minha mãe. Minha mãe ser uma mulher sozinha que tinha 4 filhos, trabalhava nas cozinhas dos outros para nos sustentar. E eu dizia, se eu for falar, meu pai vai matar ele, e quem vai me dar comida para eu comer? Então assim, eu pensava muito isso e eu guardei por muitos anos da minha vida esse abuso. Nunca contei para ninguém, né? Eu nunca contei porque eu tinha muito medo também das pessoas não acreditarem em mim. E eu cresci com o meu psicológico desse jeito abalado. Eu tinha tanto que eu tive remorso, irmãos. Eu brigava com os homens, eu achava que... Mas por esse motivo eu nunca gostei de mulher, né? Nada, irmão. Eu era absolutamente fechada para tudo isso. Então era um sofrimento atrás do outro, né? Eu apanhava muito, meu pai me espancava muito. Ele só bastava ter... O dia dele tivesse ruim, ele descontava em mim e meu irmão, né? Então eu só conhecia o que era dor, né? O que era sofrer. Eu não conhecia o amor. Eu nunca tive um abraço de um pai, conte comigo, né? Nunca tive isso. Então eu só conhecia o que era sofrimento. Eu achava que o amor não existia mais. Então Deus, ele sempre me amou e cuidou de mim, porque ele sabia que lá na frente eu seria um orgulho para ele. Então eu comecei a me envolver com certas pessoas que me levavam a caminhos diferentes do que Deus tinha para mim, né? E comecei a cair no mundo das drogas, do tabagismo, onde eu comecei a não comer. Eu acordava de manhã, era cigarro e droga. Tinha vezes de eu passar noites acordada usando drogas.
E tudo isso foi acabando com o meu psicológico, acabando com a minha vida. Eu lembro que eu apanhava, né, dos ex-companheiro meu que eu vivi, e eu era atribulada, irmãos, era briga atrás de brigas. Eu lembro que Deus me livrou da morte por diversas vezes. Nunca fui presa, Deus nunca permitiu que acontecesse isso, porque se acontecesse eu contaria também. Deus teve tanta misericórdia de mim que não deixou eu chegar ainda por esse lado. Ele me resgatou antes que isso acontecesse. Então, amados irmãos, é muito triste, né? Você ver uma história dessa e muita alegria, porque eu sei que tem pessoas que já passou por isso, que ainda está passando. E Deus dizia assim a todo tempo comigo: olha, eu vou te resgatar, eu vou te salvar, porque tem vidas que precisam de você. Então foi necessário eu passar por tudo isso para hoje eu estar aqui gerando testemunho e ganhando almas através do meu testemunho. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem uma história linda na tua vida. Não penses que Deus, ele te abandonou. Satanás, ele é mentiroso. Assim como Deus me salvou e hoje eu estou aqui, assim Deus, ele vai fazer com você também. Então não duvides do que Deus, ele é capaz de fazer na tua vida. Deus, ele tem uma nova história para você. Então, meu irmão, eu não acreditava mais que para a minha vida tinha solução. Eu era uma menina muito bonita, era uma menina que onde eu passava eu arrancava olhares, eu tinha atenção voltada para mim, eu era muito nova, mas Jesus, ele tinha o que o diabo pensava em fazer comigo, em me deixar moída, pisoteada. Deus, ele tinha restauração, Deus tinha vida para mim e uma nova identidade. Eu achava que eu não seria mais feliz, eu não acreditava no amor. Eu dizia assim: Senhor, será que eu vou ter a mesma vida que a minha mãe teve? Eu nunca vou ter um homem que me ame de verdade. Lembro que eu saía muito, eu me mudava de lugar para lugar, e Deus, ele usava pessoas para falar sempre comigo, dizia: olha, o Senhor, ele está dizendo que ele tem uma história diferente da tua vida. Olha, Deus manda te dizer que ele não esqueceu da promessa que ele fez na sua vida. Irmãos, eu ficava com aquilo na minha vida, na minha mente, no meu coração, porque na verdade eu era uma pessoa que, por mais que eu tivesse afastada dos caminhos do Senhor, mas eu sabia que Deus, ele era fiel para cumprir aquilo que me prometeu. Mas eu era algemada por Satanás, eu não tinha força para sair daquela situação a qual eu estava, a qual eu me encontrava. Então eu lembro que eu não tinha força, eu não tinha ânimo, e eu queria ser diferente, eu queria servir a Deus, eu queria ter temor de Deus, mas eu não conseguia. Tinha algo que me prendia a vivenciar aquilo, e eu não conseguia me manter firme na presença do Senhor. E eu me lembro que eu vivia com essa pessoa, e quando eu estava em um lugar, Deus usou uma pastora para dizer assim para mim, dizer: olha, eu lembro, eu vejo você casada. Deus me mostra você com uma filha no colo. Deus me mostra você servindo a Ele. E Deus manda dizer que Ele tem um casamento lindo para você. E Deus me mostra que você vai ser muito feliz. E este vazio que há dentro de você vai ser arrancado. Deus, ele vai tirar esta escuridão que há dentro de você e vai te dar luz. Você vai voltar a ser feliz. Você vai ser feliz como você nunca foi feliz. Deus tem uma nova família para te dar. E eu saí dali pensando aquilo. Mas a depressão vinha constantemente sobre a minha vida, e muitas das vezes eu lembro que eu cheguei dentro deste quarto da casa a qual eu morava, e eu tomei 2 cartelas de clonazepam para tentar me matar.
E quando eu estava dopada há dias, eu lembro que eu dormi 3 dias sem parar. E a pessoa que vivia comigo, ele me adoecia psicologicamente. Ele me humilhava, eu era traída 24 horas, eu era uma pessoa que eu sofria muito, eu descontava as minhas tristezas de uma frustração em remédio, em cigarros e em drogas. Eu achava que me drogando e aquilo ali ia passar. Eu achava que fumando e me acabando, para mim eu não queria mais viver. E aquela pessoa, por mais que ele via que eu estava dopada, ele dizia assim para mim: você não vale nada, você não presta, você é inútil, você nunca vai achar alguém que te ame, você nunca vai arrumar um homem para te fazer feliz. Então isso tudo me adoecia e eu achava realmente que ele estava certo. Eu dizia assim: ele está certo, eu não vou ser feliz. Mas o diabo se enganou mais uma vez. Satanás, ele se enganou mais do que uma vez. Porque quando Deus ele escreve uma história, não há ninguém que apague aquilo que Deus ele tem trajetado para a tua vida. E quando lembro-me que um dia eu estava morando em uma cidade e sempre eu fui da Assembleia de Deus, sempre fui de uma igreja conservadora da doutrina. E quando eu estou debaixo do pé de árvore, eu ouvia, né? Eu ouvia uma voz falar comigo e dizia assim: lembra do que eu te prometi? Ainda está de pé. Você quer vivenciar aquilo que eu te prometi há anos atrás? Eu dizia assim: como é que eu vou voltar depois de tudo que eu já fiz? Depois de toda a sujeira que eu já fiz, a minha alma está escura, não há salvação, não há luz para mim, eu não tenho mais solução, tudo que me resta é a morte, porque é o que eu fiz. Como é que o Senhor vai me amar? Eu tendo praticado tanto mal às pessoas, ter feito famílias se destruir através da minha vida. E Deus falava assim: ainda há solução para o teu problema. Eu sou o amor e eu estou aqui porque eu tenho uma nova história para você. Meus irmãos, eu imediatamente voltei. Eu estava debaixo desse pé de árvore sentada, meditando, e eu via Satanás nitidamente aparecer para mim e tentar me matar. O diabo aparecia para mim e dizia: não adianta você achar, que você tem solução, porque para você não há mais solução. Não adianta você achar que para você tem jeito, porque não tem jeito. Aquele homem, ele é mentiroso. E eu achava que o diabo estava certo e Deus estava errado. E eu lembro que eu fui novamente para debaixo desse pé de árvore, desta casa a qual eu vivi por 6 meses. E eu escutei um louvor antigo da harpa cristã, não lembro mais o louvor, mas era um louvor muito lindo. Eu não me lembro bem, mas eu não sei se era: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, quando eu vi esse louvor, era mais ou menos umas 8 horas da noite, 7 horas da noite. Eu disse assim, olha, tem uma igreja aqui perto, e pelo jeito essa igreja é uma Assembleia de Deus. E eu disse: Senhor, eu ouvi Deus falar comigo assim: olha, se arruma e vai para a igreja, porque eu vou usar alguém para falar com você. E eu disse: será que é? Quem está falando comigo? Porque, irmão, eu era acostumada a ver o diabo, eu era acostumada a ouvir o diabo falar comigo, e eu achava que era o diabo que estava falando e eu não acreditava.
Mas lembrei-me da passagem de Samuel, quando Samuel ainda era moço, mancebo, e o Senhor, ele ouviu o Senhor falar com ele 3 vezes. Eu falei, Senhor, na mente, eu disse, Satanás não vai ler minha mente. Eu vou na mente falar com o Senhor para que ele não escute. Eu vou dizer assim, se for o Senhor que está falando comigo, o Senhor vai falar comigo pela 3ª vez. E pela 3ª vez eu ouvi novamente a voz falar comigo. Olha, se arruma e vai para a igreja, porque tem alguém lá que vai falar com você. E eu fui, né? No dia seguinte teve culto, foi no dia de domingo, me arrumei. Eu lembro que eu estava doente, eu estava com 40 graus de febre, quase dando convulsão. Eu tive uma enfermidade que eu andava me segurando pelas paredes. E eu não tinha ninguém para me ajudar, eu estava longe da minha mãe, da minha família, e esta pessoa com a qual eu vivia, ele não cuidava de mim, ele sumia e me deixava sozinha dentro desta casa, isolada. E eu lembro que Jesus, ele estava lá. Quando ninguém estava lá, Jesus estava lá comigo. E eu me arrumei correndo, doente, né? Lembro que eu estava muito fraca, eu não conseguia andar, era bem na época da pandemia que teve, eu não lembro se eu estava de Covid ou não, eu não sei, porque não tinha quem me levasse para o hospital, era um lugar muito longe da cidade onde eu estava, tinha que ter um transporte para me levar até a saúde, né? Até o hospital, e eu não tinha essa pessoa para me levar, e eu pedia força a Deus para que Deus ele me tirasse, mas ao mesmo tempo aquela dor profunda de suicídio, né, de cometer contra a minha própria vida. E eu fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, o pastor de longe olhou para mim e disse, irmã, eu quero conversar com a irmã no final do culto. Eu falei, o que é que esse pastor quer falar comigo? E ele disse, a irmã já serve a Deus. Eu falei, olha pastor, eu já servi a Deus e eu já fui evangélica, hoje eu me encontro afastada, mas eu fiz uma aliança, mas não tenho força para permanecer em Deus. E eu contei toda aquela situação que eu vivia para ele. E ele disse assim para mim, ele falou, olha filha, Deus me mostrava você sentada ali no fundo, Deus me mostrava o que está acontecendo na tua vida. Eu quero dizer que Deus, ele te ama. O que está acontecendo com você, minha filha? Conta para mim. E quando esse pastor falou isso, eu me desabei em lágrimas. Irmãos, eu me desabei em lágrimas. E eu falei assim para ele, eu falei, pastor, estava tudo arquitetado para eu tirar minha vida esta noite, porque na verdade eu já vinha tentando, muitas das vezes eu não sei o que acontece, que eu não consigo me matar. Eu já tentei me enforcar, eu já tentei cortar os meus pulsos, tentei já por diversas vezes, eu não sei, tem uma marca aqui, né? Uma marca aqui foi cicatrizada, cortei na verdade os meus 2 pulsos, eu tentei tomar remédio várias das vezes e eu não consigo me matar. Já tentei me jogar de cima de penhasco e alguém me puxa, já tentei me pular debaixo de um caminhão, muitas das vezes vinha isso, eu não conseguia porque algo me puxava. O pastor olhou para mim, irmão, acho que foi daí que eu fui curada da depressão. Foi daí que eu fui curada da depressão. Ele olhou para mim e disse, nunca esqueça o saudoso pastor. Ele falou, irmã, eu quero que a irmã faça algo ao chegar em casa. Eu falei, o que o senhor quer que eu faça? Ele disse, olha, pegue um copo com água, encha ele até a boca, bote em cima da mesa, volte para trás, corra e mergulhe dentro. Eu achei que aquele pastor estava mangando da minha situação, eu achei que ele estava rindo da minha cara por eu estar contando aquilo ali diante dele. Mas quando eu olhei para ele em ar de deboche, ele disse assim para mim, por que você está rindo? Eu falei, porque eu achei engraçado que o senhor me disse, como é que eu vou mergulhar dentro de um copo d'água? Ele falou, eu quero que você faça isso, porque quando você fazer, se você conseguir mergulhar dentro desse copo, você vai entender que o teu problema é maior do que Deus. Mas se você não conseguir se afogar dentro dele, você vai ver que o teu problema não é nada diante de Deus. E eu saí dali com aquela coisa tão curada.
Eu saí dali com um coração diferente, a mente diferente daqueles pensamentos negativos que eu tinha. Quando eu cheguei em casa, eu fiz o que o pastor falou. Peguei, enchi o copo com água. E as duas pessoas que moravam junto comigo nessa casa, ele disse assim, ela tá ficando louca, ela tá doida. Vai fazer isso, porque essa mulher já não espero nada. Eu lembro que eu corri para trás e quando eu fui me jogar dentro do copo de água, eu disse, não é que é verdade mesmo? Eu aqui me acabando, achando que Deus ele não me ama e de repente acontece isso. É verdade. Ainda há solução para os meus problemas. Irmãos, mas não para por aí. Eu sei que o vídeo é muito longo e depois eu volto com a terceira parte desse vídeo. E que Deus em Cristo abençoe vocês.